Bora lá, apostila 2, módulo de refração da luz. Então, ó, o que é refração da luz? É a mudança da velocidade da luz ao trocar de meio. O que eu quero que você guarde para lembrar disso? Trocar de meio, beleza? Essa partezinha aqui da frase é a mais importante. O que é a luz refratando? Quando ela troca de meio. Ah, mas ela não muda a velocidade? Beleza, isso é consequência. Consequência de quê? Trocar de meio. Então, quero que você guarde refração da luz, uma troca. Então, a luz vai vir desse lado de cá. Ela vai estar vindo e vai tocar nessa superfície de separação, nós chamamos assim, nesse ponto. A partir desse ponto, ela vai do meio 1 para o meio 2. Esse raio que está chegando, nós vamos chamar de raio incidente. Beleza? Que eu vou estar chamando aqui de RI. Esse raio aqui que está trocando de meio, está indo para o outro lado, vai ser chamado de raio refratado. Que eu vou chamar de RR. Mas só que lembra de uma coisa, toda refração tem reflexão. Então aqui, ó, o que é reflexão? Lembra que a gente já falou? Ó, bate e volta. Então aqui seria o raio refletido. Certo? Mas ele não é o agente que a gente vai ficar analisando nesse momento. Você deve se lembrar também que na óptica tudo se baseia numa comparação, numa referência. Essa referência é em relação à normal. Então aqui eu tenho um ângulo formado, um ângulo de incidência, que eu vou chamar de θ1. Esse ângulo θ1 é para a chegada do raio e eu vou chamar aqui de θ2 para a saída do raio. Ok? Esse ângulo é sempre formado em relação à reta normal. Por que ela tem esse nome? Porque ela forma exatamente 90 graus com a superfície. Então, para e pensa, um raio vai chegar. O nome desse raio, incidente. Após bater na superfície de separação, esse raio atravessa. O nome dele, raio refratado. Ela chegou com o ângulo θ1, vai sair com o ângulo θ2. O que o raio fez? Trocou de meio. Cada meio vai ter uma característica especial. Essa característica é chamada de índice de refração. E ele vai ser representado pela letra N. O meio 1 tem um índice 1, o meio 2 tem um índice 2. Não esquece, o que é o índice de refração? Uma característica. Beleza? Como é que tu calcula isso? O índice vai ser dado por C sobre V. Quem é o C? Velocidade da luz no vácuo. Valor que ele tem? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Quem é o V? Velocidade da luz no meio. Então, C, velocidade para o vácuo, e V, velocidade da luz para o meio. Meio em questão. Pode ser água, pode ser ar, pode ser vidro. Beleza? Para cada um desses meios, a velocidade da luz tem um valor. Então, seguindo. A refração vai ser regida por duas leis. São chamadas leis da refração. Primeira, você vai ter aqui R1, R e normal são coplanares. Significa que esses carinhas pertencem ao mesmo plano. Beleza? Eles são coplanares, eles pertencem ao mesmo plano. Esses raios estão alinhados. Mas a lei que mais vai aparecer para a gente, a mais importante, vai ser a lei de Snell. Para fazer o cálculo da lei de Snell, você tem que considerar duas coisas. O índice de refração e o ângulo de chegada. N1 vezes seno 1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo 2. Então, ó, N1 seno θ1, N2 seno θ2. Tamo junto? Beleza? Então, ó, só toma cuidado com um detalhe. Quando você calcula o índice de refração, caso você venha calcular, esse cara sempre, o índice de refração, sempre vai ser maior ou igual a 1. Beleza? Se por acaso você fez uma continha lá e viu que o índice de refração estava menor do que 1, está errado. Ele sempre tem que ser maior ou igual, pelo menos.
Seguindo aqui o comportamento óptico, o que o raio de luz faz? O raio de luz, quando incide nessa regiãozinha aqui, ó, que é aí do meio 1 para o meio 2. Essa aqui é o que nós chamamos de superfície de separação. Quando o raio de luz quer trocar de meio e do meio 1 para o meio 2, ele tem duas possibilidades. Ele tem a possibilidade de se afastar da normal, que eu representei aqui pela reta vermelha, ou de se aproximar da normal, que eu representei pela seta verde. Essa azul aqui seria a trajetória original do raio. Então, a partir dela eu vejo que se aproximou ou se afastou. Então, ó, lembrando, reta normal é o que nós temos aqui. Se por acaso o seu raio de luz se afasta da normal, significa que a luz está indo para um meio mais fácil. Ela está indo para um meio menos refringente. Ela está indo para um meio menor. Se ele se afasta da normal, significa que o meio 1 é maior do que o meio 2. Então, se ele está indo para um meio mais fácil, o que ele vai fazer? Ele ganha velocidade. Beleza? Então, o que é ganhar velocidade? Significa afastar da normal. Agora, nesse caso aqui, se o raio de luz está se aproximando da normal, significa que ele vai ir para um meio mais difícil. O meio 2 é maior do que o meio 1. Então, ele faz o quê? O contrário, logo ele perde velocidade. Se ele perde velocidade, você vai dizer que ele faz a aproximação. Tranquilo? Então não esquece. Se eu estou analisando um raio de luz, já foi questão do Enem, então atenção. Se eu estou analisando um raio de luz, esse raio de luz ao trocar de meio se aproximou da normal, significa que o raio de luz está indo para um meio mais difícil. Tá legal? Então ele está perdendo velocidade. Mas se por acaso o raio de luz afastar da normal, significa que ele está indo para um meio mais fácil, logo ele ganha velocidade. Tranquilo? Um exemplo do aproximar da normal, quando o raio de luz vai do ar para a água. A água é um meio mais denso, é um meio mais difícil, então o raio de luz se aproximaria da normal. E o contrário, no caso, se o raio de luz saísse da água para o ar, seria um exemplo de afastamento. Ele estaria indo de um meio mais difícil, que é a água, para um meio mais fácil, que é o ar. Beleza? Então, ó, relembrando aqui que vai ser importante para você na matemática, os ângulos 30, 45 e 60, que são aqueles ângulos especiais, que possuem seu seno, cosseno e a tangente. Eu sei que a gente vai ficar mais restringido aqui ao seno, mas eu decidi colocar todos os ângulos só para relembrar mesmo. Então, qual é o seno de 30? Meio. Cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Seno também, tá? Seno e cosseno. E a tangente é 1. Agora, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, meio. Repara, é só trocar. Quando o seno de 30 é meio, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, tangente aqui vai ser raiz de 3. Aí eu botei aqui também, caso apareça em alguma questão, o seno de 90. Seno de 90, 1. Tranquilo? Então, próximo quadro. Bora lá, então. Agora a gente vai falar sobre ângulo limite. Então, pensa que aqui eu tenho um raio de luz. Esse raio de luz está sendo emitido por uma fonte que está aqui embaixo. Ok? Fiz que você tem uma lâmpada no fundo de uma piscina. Consequentemente, quando essa lâmpada estiver acesa, quem está do lado de fora consegue enxergar até certo ponto. A questão é o seguinte: quando o raio de luz é gerado na água, esse raio de luz vai estar no meio difícil. Eu botei aqui, ó, meio mais significa maior, meio menos significa menor. Ele está no meio difícil. Quando o raio de luz vai do meio maior para o meio menor, ele não ganha velocidade, porque o ambiente ficou mais fácil, ficou menor, o índice ficou mais fácil. Então o raio de luz tem a tendência a fazer o quê?
se afastar da normal. Ele faz isso aqui, ó. Mas conforme eu vou analisando raios cada vez mais afastados, eu vou percebendo que a tendência dele é cada vez mais se inclinar. Vai ter um momento em que ele vai ter essa inclinaçãozinha aqui. Nesse caso, eu falo que o raio de luz chegou no limite. Existe um ângulo tal que o raio de luz não consegue mais trocar de meio. Ele está no limite da refração. Se por acaso o ângulo for maior do que o limite, ele reflete. Se o ângulo for menor do que o limite, ele refrata. Então o ângulo limite vai estar fazendo o quê? Separando o que é reflexão e refração. Nesse caso, eu vou dizer o seguinte, aplicando a lei de Snell para esse carinha. Você vai ter que o N1 seno L, porque aqui é o ângulo de chegada, é igual ao N2 vezes o seno de 90. Que olha só o ângulo que o raio está fazendo com a normal, não são 90 graus? Esse N1 eu vou chamar de mais, N2 eu vou chamar de menos, como eu já tinha feito antes. No quadro anterior eu te falei que o seno de 90 é quanto? 1. Então você tem que N mais vezes o seno L é igual ao N menos. Esse N mais aqui não está multiplicando? Vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, quando ele trocar de lado, o que você vai ter? N menos sobre N mais. Então, essa é a formulinha que você tem para calcular o ângulo limite. Não esquece. É sempre o menor sobre o maior. Sempre menor sobre o maior. Então, botei aqui duas questões da sua apostila. Pega lá a apostila, página 14. Lembrando que esse aqui é o livro 2. Onde ele está dizendo o seguinte. Um raio monocromático propaga-se do meio 1 para o meio 2 com um ângulo de incidência de 45 graus e refrata-se com um ângulo de refração de 30 graus. Nessas condições, o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1 é igual a... Então, eu quero saber quanto vai ser o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Quando ele fala isso em relação, ele quer a fração, ó, meio 2 sobre meio 1. Meio 2 em relação ao meio 1. Beleza? Então, como é que vai ficar isso aqui? N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. Quem é o N1? Não sei. Quem é o seno dele? É o seno de 45 graus. Isso é igual a N2 vezes o seno de 30 graus. Então, ó, vou trocar de lado. Esse cara vem dividindo, esse cara vai dividindo. Você vai ter aqui, então, seno de 45 sobre o seno de 30 é igual ao N2 sobre o N1. Logo, o N2 sobre o N1 vai dar pra gente. Quem é o seno de 45? Não é a raiz de 2 sobre 2? Quem é o seno de 30? Não é meio? Então, ó, eu posso cortar meio aqui e meio aqui. O que sobra pra gente? Raiz de 2 somente. Gabarito, letra, bola. Tranquilo? Então, ó, próximo módulo. Esse aqui está falando que na questão 2, deixa eu avançar aqui a página. Módulo do ângulo limite, só colocando aqui, ó, esse é o módulo 6, esse é o módulo 7. Ó, ele diz que se o ângulo limite para uma luz que se propaga em um líquido é igual a 30 graus, qual é o índice de refração desse líquido? Então, o que você vai dizer é o seguinte, formulinha do ângulo limite,